Seguinte, considerando todos esses temas, né, que a gente analisou, nós fizemos uma tentativa de pensar quais seriam, então, as competências desejadas para o futuro, mas a gente observa que não é um futuro distante. Já hoje, essas competências são bastante requeridas, né? A primeira delas, talvez seja a que pareça mais óbvia, que é a questão da criatividade. Mas não é porque é óbvio, ou pode parecer óbvio, que a gente não deve pontuar, né? É o exercício contínuo da busca pela criatividade. Einstein dizia que a criatividade é a inteligência se divertindo. Como é que a gente pode trabalhar isso nas empresas? Que tipo de mecanismos, de estímulos podem ser adotados para não ficar também só esperando que alguém tenha uma ideia um belo dia? A gente adotar isso no modelo de gestão. A segunda competência de reaprendizagem e adaptabilidade, usando essa frase inspiradora de Toffler, que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Diante de tantas mudanças, e especialmente a questão da inteligência artificial e os impactos nos negócios, a capacidade de adaptação, de reaprendizagem, e aí por isso que a gente traz também essa frase que é super conhecida, mas a impressão que dá é que a cada dia ela fica mais atual, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, todas essas mudanças que nós falamos na noite de hoje. Terceira competência, capacidade de análise e síntese. No mundo lembrando o livro que Chico falou, né? A geração superficial, e um mundo muito acelerado de posts, 140 caracteres, imagens, manchetes, nós corremos um risco muito grande de ficar na superficialidade. E a capacidade de analisar as situações, analisar os casos, analisar os problemas com alguma profundidade, mas, ao mesmo tempo, não ficar só analisando, ser capaz de propor alguma síntese, de formular alguma hipótese, a nossa impressão é que isso será cada vez mais adequado, né? Mais necessário. Quarto, relacionamento. Diante de um cenário com diversas polarizações, que às vezes eu tenho essa impressão de que qualquer assunto parece que tem sempre uma polarização, tem sempre dois lados que assumem posições muito arraigadas e pouca disposição de dialogar. E isso pode ser muito ruim para as empresas, porque como é que você vai ter uma empresa que vive numa bolha fechada? Às vezes tem gente que diz umas doidices por aí, que eu só contrato gente que pensa igual a mim. Então, a sua capacidade de diversificação, de ser criativo, de produzir soluções adequadas para o seu cliente, que muitas vezes é muito diverso, ela fica comprometida, ou ela pode ficar comprometida. Então, dialogar, conviver, trabalhar com gente diferente, é uma coisa que talvez a gente não deveria estar nem discutindo, de tão óbvia que é, mas ela passou a ser talvez até um diferencial. E 5, planejamento com 3 focos. Precisamos ser muito ágeis, né? Muitas vezes a fase de planejamento se mistura com o início da execução e a gente vai fazendo ajustes. Não dá para ficar muito tempo planejando, que aí o mundo passa na frente. Então, ser ágil no curto prazo, mas não perder a perspectiva de médio e longo prazo. Não perder a clareza de onde a gente quer chegar, qual é a nossa visão estratégica, quais são as nossas prioridades estratégicas, para não ficar refém também da agilidade do dia a dia, mas sem um projeto consistente para o futuro. E, considerando o curto prazo e o longo prazo, no meio disso, muita coisa acontece. Então, precisamos ter resiliência. Essa frase é muito boa, né? Aos que se queixam do vento, os que esperam que ele mude, e os que procuram ajustar as velas. Então, a gente vai precisar ajustar as velas, provavelmente, no intervalo de tempo muito mais curto do que se fazia no passado, dada a velocidade das mudanças. Em síntese, é isso. Exercitar a criatividade de uma maneira deliberada, desenvolver a capacidade de reaprendizagem e adaptabilidade, desenvolver também a capacidade de fazer análises mais profundas, mais de formular sínteses, exercitar o relacionamento com pessoas diferentes. É lógico, sempre tem gente que não vale a pena, mas a maioria não devia ter dito isso, né? Escapou. E 5, planejamento. Ser ágil no curto prazo, ter uma visão de futuro de longo prazo e ter a resiliência para administrar e superar os obstáculos.